Toda terça, você já sabe, né? Dia do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Está no ar Direito Agrário. Este assunto que o advogado, professor universitário e especialista em leis rurais Pedro Putini Mendes traz para a gente agora é muito importante. Se você tem uma propriedade rural no perímetro urbano, que imposto você deve pagar? O IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, ou o ITR, o Imposto Territorial Rural? É que muitos produtores têm enfrentado esse problema. Tem prefeitura querendo receber o IPTU, mas se o imóvel dele, mesmo estando na cidade, por causa do crescimento urbano, né, é uma propriedade rural, é claro que tem que atender às legislações agrárias. Peça já a impugnação do imposto urbano. O ITR é bem mais barato e a sua base jurídica será o Código Tributário Nacional. Vamos conferir as dicas do especialista? É com você, Pedro Mendes. Mauro, é possível haver um imóvel rural em perímetro urbano? Essa é a pergunta que eu faço para ajudar a esclarecer alguns problemas cadastrais que muitos imóveis rurais possuem em várias cidades e vários estados do país. Bom, é possível ter um imóvel rural em perímetro urbano e, segundo o Código Tributário Nacional, o critério é por exclusão, né? Ou seja, se não pertence à região urbana, esse imóvel é rural. Mas, na verdade, esse critério do Código Tributário Nacional não é absoluto. Esse critério, o critério correto seria obedecer à destinação econômica desse imóvel. Ela é quem deve prevalecer sobre a classificação topográfica e para isso nós nos remetemos ao conceito trazido pelo Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 1964. E segundo o Estatuto da Terra, o artigo 4º, inciso 1º, o imóvel rural, o que caracteriza o imóvel rural, a resposta está no Estatuto, o imóvel rural é aquele prédio rústico de área contínua, qualquer seja a sua localização, está lá no Estatuto da Terra, e que se destine à extração, exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então a resposta ela é trazida pelo próprio Estatuto da Terra para solucionar esse problema de que não é só a destinação, não é só o critério por exclusão do Código Tributário Nacional, mas sim a observância ao Estatuto da Terra. E também nesse mesmo sentido é fácil de encontrar os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Bom, e outra pergunta que eu faço é que imposto esse imóvel deverá pagar, né? Então, se ele for um imóvel urbano, ele vai pagar o IPTU, se ele for um imóvel rural, ele vai pagar o ITR. É impossível que esse imóvel pague dois impostos, assim como é impossível o que acontece em alguns casos, já aconteceu em casos de clientes do escritório, de um imóvel rural estar pagando IPTU e o produtor deixar dessa forma porque entendeu que a prefeitura estava fazendo da maneira correta, enfim. Acontece que são dois sistemas completamente diferentes, né? A alíquota do IPTU ela é sobre o valor, ela é fixa e ela é sobre o valor venal do imóvel, varia conforme o município. E o ITR ele tem um valor muito mais baixo porque a alíquota ela é variável, ela vai de 0,05% a 20% sobre o valor terreno tributável conforme a utilização desse imóvel, ou seja, quanto mais utilizar, menos pagará de imposto, né? E além disso, as áreas de interesse ambiental também são abatidas. Para qualquer dúvida nesse sentido, basta consultar a lei do ITR, que é a 93 de 1996. E se esse imóvel paga o IPTU, como eu citei o exemplo de um cliente aqui, como que deve ser feito nessa situação? A nossa recomendação é que muitas vezes são áreas distantes já tributadas por IPTU ou às vezes são áreas próximas da cidade, mas que não têm os requisitos do Código Tributário Nacional. Deve ser feita a impugnação ao lançamento deste imposto. Então essa é a nossa recomendação, que seja feita a impugnação ao lançamento desse imposto. E nessa impugnação deverá considerar os requisitos do Código Tributário Nacional, que dentre outros ter o meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública,
escola primária ou posto de saúde a uma distância de 3 km do imóvel considerado. Então veja que além do critério da destinação econômica do imóvel, o critério da localização topográfica, também há que se observar se para ser um imóvel urbano ele tem os requisitos de ser um imóvel urbano e quais as implicações, além de tudo isso que eu falei, que esse imóvel pode ter de ser urbano ou rural. Olha, se ele for rural, como muito bem já conhecemos aqui, né? Esse imóvel vai ter que atender toda a legislação também agrária e ambiental, reserva legal, todos aqueles cadastros que nós já comentamos em outro quadro, né? O CECIR, CAFIR, CGF, dentre outras questões. Então, o assunto é muito extenso, ficamos à disposição para continuar esse bate-papo. Vídeos podem ser acompanhados aí no nosso canal do YouTube, Direito Agrário, e os textos também estão sempre disponíveis na nossa coluna da Scott Consultoria. Um forte abraço. Beleza, tá aí, apareceu o e-mail, pode colocar aí o e-mail, é uma contribuição do Giro do Boi também para o nosso amigo Pedro Putini Mendes, né, que toda semana nos ajuda com informações importantes sobre as leis rurais, né? contato@pmadvocacia.com ou mais próximo, manda um e-mail direto para a gente aqui, girodoboi@canalrural.com.br, a gente vai chegar até o especialista, ele vai responder os seus questionamentos, tá bom, pessoal? Toda quinta-feira, aliás, toda terça-feira, quadro Direito Agrário aqui no Giro do Boi.